Oi gente, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Ana Carla e esse é o canal Faça Você Mesma. O vídeo de hoje é sobre um armarinho que eu fiz para mim poder usar como um presente que eu ganhei. A minha voz está dando eco no vídeo porque eu tô gravando o áudio dentro da minha cozinha. Não tem como eu gravar em outro lugar, o lugar assim, mais silencioso que dá para mim poder gravar aqui o áudio e vocês entenderem melhor é dentro da cozinha. Eu tinha umas tábuas aqui de um guarda-roupa que eu encontrei, que eu acho que ele tinha várias portas de correr. Porque, como vocês podem ver aqui, ó, nessa tábua que eu tô cortando, esse risquinho que tem aqui é de uma pecinha que encaixa aqui para poder colocar a porta de correr. Eu comecei riscando aqui, eu risquei aqui com o esquadro, né? A largura do esquadro aqui e vou retirar aqui um filetinho da beiradinha aqui para poder eu começar a fazer a medida do armarinho. Eu tô tirando aqui porque quando desmancham os guarda-roupa, geralmente a pessoa só empurra pro lado e quebra, não desparafusa tudo normal. Então, essas partes assim da beirada assim, a maioria das vezes está estragada, porque a partir do momento que você quebra o guarda-roupa, o parafuso estraga aqui dentro aqui e acaba tirando uns pedacinhos. Então, por isso que eu tô retirando aqui a beiradinha aqui, para depois eu começar a medir o armarinho. Para saber a medida certinho do armarinho que eu iria precisar, eu pesquisei no Pinterest, depois eu passei para esse caderninho meu que tá aqui em cima e depois eu vim, né, olhei ali o tamanho das portas, das madeiras que eu tinha para eu poder estar usando. Eu tô medindo a largura da mesa aqui, porque eu vou utilizar para fazer o tampo do armarinho, um pedaço que eu tenho que é do mesmo tamanho dessa mesa aqui, que é esse pedaço aqui. Esse pedaço eu retirei de uma porta de correr maior. Eu tinha duas, aí na época que eu fiz a ilha lá da minha cozinha, eu utilizei essa que tá na mesa agora. E como eu demorei muito, tá comprando papel adesivo para poder estar utilizando, ela estragou bastante, né, devido à umidade, você passou um pano para limpar. Então, eu comprei agora, recentemente, o papel adesivo para poder estar adesivando lá. E eu tive que trocar a tábua de lá, porque não dava para poder reutilizar essa aqui, que ela já estava bem estragada. Então, eu coloquei ela do outro lado aqui, nessa mesa aqui, porque a tábua que estava aqui também já estava bem estragada. Eu fiz um videozinho pequenininho para poder estar mostrando para vocês. Logo, logo eu posto ele aqui no canal para vocês estar vendo. Vocês viram, né, que eu peguei o pedaço que eu vou usar como tampo e medi aqui, porque essa parte que eu tô cortando aqui agora vai ser a parte de baixo do armarinho. Parei um pouquinho aqui, gente, poder assinar um papel aqui pra minha menina levar pra escola, num passeio que eles vão na fábrica de picolé. Tanta hora pra poder me pedir pra assinar, e ela veio me pedir logo agora, por isso que eu parei aqui. Não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito e assinar o sininho de notificação para o YouTube notificar vocês assim que eu postar um novo vídeo. Sai vídeo novo aqui no canal toda semana. Eu passei, né, a medida aqui para a parte de baixo do armarinho e cortei com a tico-tico. Eu tinha retirado aqui a pecinha de alumínio que vai aqui, que passa a porta de correr. Aí depois eu encaixei aqui para eu poder cortar aqui certinho o tamanho da tábua aqui. Eu cortei com a lâmina para ferro, ela saiu bem retinho aqui, a parte aqui onde eu cortei. E depois eu vou passar uma cola aqui para ela poder ficar no lugar, porque ela tá bem empenada aqui essa parte. Essa daqui eu retirei porque ela já tava saindo, pra depois cortar, né, o trilhozinho aqui. Mas só que da outra, eu cortei o pedacinho de madeira com a serrinha normal de madeira. Aí quando chegou aqui no alumínio, eu troquei a broca, cortei. Depois que terminou o alumínio, eu troquei de novo e cortei o restante da tábua. Deu um pouquinho mais de trabalho, mas eu achei melhor fazer assim,
do que eu tá retirando, porque depois ia acabar empenando e eu teria que passar cola para poder estar colando aqui no lugar, igual eu fiz com esse daqui. A cola que eu vou utilizar é essa aqui, da Tec Bond, é um silicone que eu comprei para mim poder estar colando a cuba da minha pia, já tem tempo já. E eu tô passando essa cola aqui na maioria dos trem que eu quero que fique bem colado, que nem eu usei ela para poder estar colando as moldurinhas do armário que eu fiz aqui para casa. Eu já colei alguns ferros aqui em casa também e ela rende bastante. E eu vou utilizar ela aqui para poder colar aqui o trilho no lugar aqui na tábua. Depois de passar a cola dentro aqui da madeira aqui, eu vim acertando com o dedo. E depois também eu passei um pano para poder ela não ficar ali na parte da madeira, porque na hora que for lixar, fica bem ruim ali para poder lixar e para pintar também. Então, por isso que eu peguei um pano úmido e passei aqui. Depois foi só colocar o ferrinho aqui dentro aqui e eu prendi dos dois lados com um grampo sargento para poder segurar no lugar. Para fazer a lateral, eu peguei uma lateral do mesmo guarda-roupa que eu encontrei aquela outra tábua junto. E eu tirei também um pedacinho aqui da parte de cima, tô cortando aqui. E eu medi ali, se não foi engano meu, foi com 85 centímetros, uma coisa assim. Eu só sei que primeiro eu fui lá na minha cozinha e medi a altura do armarinho do bujão. Porque eu queria que os dois ficassem assim, mais ou menos na mesma altura. Aí também vem o pé depois, né? Então você tem que levar em conta isso. Eu não lembro exatamente a altura ideal, mas você faz aí com a altura que você necessita, né? Porque vai que você é um pouco maior ou vai que você é um pouco menor. Então eu aconselho vocês a medir aí certinho da altura que vocês precisar. Então eu retirei, depois eu medi aqui. E eu vou cortar duas tábuas do mesmo tamanho para poder fazer as duas laterais do armarinho. Essa aqui é a outra parte que eu cortei para vocês, que eu falei, né? Que eu só fui trocando a serrinha para poder estar cortando. Essa aqui já tem duas partes de alumínio ali, que é das portas de correr. Eu não sei porquê, mas eu vou utilizar a porta só na parte da frente. E eu cortei ela do mesmo tamanho da outra parte que eu tinha cortado, que eu mostrei pra vocês, eu colando aqui o ferrinho aqui. Mas só que essa parte aqui, ela vai ser uma prateleira pelo lado de dentro do armarinho. Então, eu peguei esse pedaço de tábua, né, das tábuas que eu cortei aqui. Coloquei rente aqui, risquei, depois eu coloquei rente de novo e risquei e vou retirar aqui o pedaço que eu preciso, porque eu preciso que ela encaixe dentro do armarinho. Então, não dá pra ela poder ficar do mesmo tamanho da outra. Depois de ter recortado, né, a lateral que eu queria precisar tirar daqui, eu peguei ela, coloquei na parte que vai ser o tampo do armarinho, que é aquela parte que eu falei pra vocês, que é um pedaço dessa porta que tá aqui, né? Só que é da outra que eu troquei. Aí eu coloquei o esquadro, porque a parte de cima eu quero que ela passe um pouquinho do armarinho ali, que não fique rente. Eu gosto sempre de fazer o tampo passando um pouquinho pra frente. Então, eu coloquei o esquadro e fui riscando, pra depois eu tá vindo cortando com a tico-tico. Vocês que estão assistindo o vídeo até aqui, já sabem pra que é que eu tô fazendo esse armarinho? Se vocês chegaram até aqui nessa parte e já sabem pra que é que eu vou fazer o armarinho, comente aqui, ou então comente lá no final quando eu falar pra vocês pra que é que eu fiz esse armário. Vou ler e responder o comentário de cada um de vocês. Eu peguei 2 pedaços de acabamento de guarda-roupa que eu tinha aqui. Os dois eram do mesmo tamanho. Eu recortei um pedacinho e eu vou colar aqui, pregar, né, parafusar aqui na parte de cima das laterais e vou deixar sobrando um espacinho na parte da frente, porque eu vou colocar um outro acabamento aqui. Eu vou parafusar com 3 parafusos. Tomem bastante cuidado para o parafuso de vocês não ser muito grande e acabar ultrapassando ali do outro lado ali. Eu deixei a minha parafusadeira cair, a bateria cair, e ela quebrou a parte que encaixa aqui na parafusadeira, e toda vez agora eu tenho que ficar trocando essa fita que vocês estão vendo aqui azul, né, fita crepe,
para poder segurar a bateria, porque ela não para no lugar mais. Eu tenho que comprar uma outra bateria nova. E por enquanto eu tô usando essa daqui desse jeito mesmo. Chegou a hora da montagem e a primeira parte que eu vou parafusar aqui na lateral vai ser a parte de baixo. Eu sempre gosto de estar parafusando a parte de baixo com a lateral em cima dela, porque assim o armário costuma durar mais do que a parte de baixo ali na lateral. Não sei se vocês entenderam, mas eu sempre gosto de fazer assim. Eu vou colocar bastante parafuso aqui, eu vou colocar uns 5 a 6 parafusos de cada lado aqui, porque eu quero esse armarinho bem resistente mesmo. Foi só segurar aqui, colocar o esquadro e depois vim parafusando. Eu parafusei aqui, né, a parte de cima aqui, fui medindo ali com o esquadro e fui colocando os outros parafusos. Vou terminar de parafusar esse lado aqui, já vou parafusar o outro lado também e já volto aqui para mostrar para vocês. Depois de ter parafusado as duas lateral, eu virei o armarinho aqui para vocês verem melhor. Aí eu coloquei ali a porta, né? Essa porta ela era um pouco maior, ia sobrar pouco espaço ali para poder tá movimentando ela. Então eu tirei um pedaço dela ali, né? Risquei, cortei e não mostrei para vocês poder o vídeo não ficar muito grande. Depois foi só encaixar ela aqui na parte que ela vai correr aqui na prateleira para poder medir certinho aqui o tamanho que eu iria estar precisando parafusar a prateleira aqui no armário. Eu parafusei primeiro ali 2 parafusos de cada lado, aí depois eu coloquei os pés no armarinho e desci ele pro chão para me poder ver se a prateleira estava bem retinha e fui consertando depois. Você coloca 2 parafusos de cada lado, aí depois se tiver torto é só você ir tirando e parafusando de novo. Como vocês podem ver, a porta tá funcionando normalmente. E eu não gravei a parte que eu coloquei essa madeirinha aqui na frente aqui, mas eu coloquei para poder dar acabamento, né, na parte da frente, que como eu falei para vocês, eu vou colocar o tampo aqui, mas eu não vou parafusar o tampo agora, porque mais para frente eu vou precisar fazer um corte nele aqui, e se eu parafusar depois fica difícil para poder estar cortando. No outro dia eu peguei dois fundos de guarda-roupa que eu tinha aqui. Vou medir aqui e vou colocar na parte de trás do armarinho. Eu não sei se esse tipo de armarinho tem fundo, mas o meu vai ter. Eu vou utilizar aquela parte de plástico ali, né, que coloca no meio das duas tábuas aqui para poder fechar bem direitinho. Eu cortei e quando eu fui parafusar aqui na parte de trás, eu percebi que não ia dar a altura total. Então, eu peguei um outro acabamento de guarda-roupa que eu tinha aqui e fiz... e coloquei aqui na parte de trás, aqui em cima, igual eu fiz na parte da frente. Eu medi aqui, né, e cortei. Se vocês não tiverem, vocês podem estar utilizando aquela parte grossa da grade de berço, que dá super firmeza também. Eu parafusei 2 parafusos de cada lado e também coloquei uma cantoneirinha aqui de cada lado aqui na parte de dentro, porque eu achei que assim ficaria bem mais firme que essa parte de trás. Ficou assim a parte de trás. Eu tinha pouco parafusinho, então eu parafusei só essa parte de cima aqui, né, nessa tabinha aqui, e os cantinhos ali do fundo ali, e o resto eu preguei com aqueles preguinhos de pregar fundo de guarda-roupa mesmo. O modelinho do armarinho que eu vi, a porta não era de correr, mas eu quis colocar porque eu já tinha a portinha de correr aqui e eu não tinha uma portinha daquelas normal. Mas se vocês for reproduzir aí, vocês podem estar utilizando aí 2 portinhas daquelas normal, que coloca aqui de cada lado, que fica bonito também. Eu passei massinha para madeira em todos os furinhos que tinha aqui, e tinha bastante, por ser madeiras, né, reaproveitadas, então sempre tem bastante furinhos. É só você pegar e passar massinha para madeira e deixar secar de um dia para o outro, depois é só lixar que o acabamento sai perfeito. Depois de passar a massinha, eu vi que tava faltando alguma coisa aqui, então eu vou pegar esse pedaço que eu tenho aqui, que eu recortei para poder fazer um outro projeto com a parte dela, e vou colocar ela como acabamento aqui dividindo aqui essas 2 partes do armarinho. Eu tentei enfiar aqui, né, para ver se estava do mesmo tamanho, e deu certinho.
só que ela tava um pouco maior e iria atrapalhar eu abrir e fechar ali a portinha. Então eu tive que tirar um pedacinho ali na parte de trás para ela poder chegar um pouco mais para trás. Eu vou colocar ela bem aqui, ó, porque assim, com a porta fechada, não vai dar para poder ver o que tem ali dentro. E eu acho que assim ficou bem mais bonito. Eu fui encaixando ela ali bem certinho ali com o esquadro. Depois eu virei ela, eu não vou mostrar porque o vídeo já tá bem grande, mas eu virei essa parte aqui de bruço ali pra eu poder estar parafusando na parte de baixo ali. Eu parafusei com 2 parafusos na parte de baixo e 2 parafusos aqui na parte de cima, aqui na prateleira. Ficou assim, depois de eu colocar a divisa aqui, então se eu colocar alguma coisa aqui, né, pra poder guardar na parte de cá e fechar aqui a portinha, não vai ficar mostrando. Vai ficar bem discreto e era assim que eu queria. No outro dia eu retirei a porta, porque eu vou pintar, né, o armarinho aqui. É bem fácil de tirar essa porta, é só apertar ali pelo lado de dentro ali, esses 2 pininhos aqui na parte de cima. Não deu pra mostrar porque como eu tô gravando com a mão, eu tive que soltar primeiro e tirar ela depois. Eu vou pintar e eu vou pintar o armário todo na cor preta, né, que é os móveis da minha cozinha agora são na cor preta. E aquela porta ali eu vou adesivar, eu não vou pintar ela. Então eu peguei a mesma tinta, tinha sobrado um pouco aqui do armário que eu tinha pintado lá na cozinha. Eu peguei ela e pintei aqui, eu dei 2 demãos no armário todo. No começo eu não ia pintar ali a parte de dentro, mas eu vi que se eu não pintasse ia ficar um pouco esquisito, então eu pintei todo o armário, dei 2 demãos. Lembrando que eu não pintei o tampo, porque eu vou fazer um corte nele ali. Eu tava aguardando só o presente que eu ganhei, né, chegar pra eu poder tirar a medida certinha e cortar, mas não chegou a tempo, então eu não recortei o tampo. E o tampo eu vou adesivar também, eu não vou pintá-lo, vou pintar só aqui a estrutura aqui do armarinho. Eu gosto bastante dessa parte da pintura, eu me distraio bastante quando eu tô pintando. Eu vou acelerar o vídeo aqui, porque o vídeo já tá bem grande, mas é bem, assim, gratificante, não sei a palavra certa, mexer com pintura. Eu gosto bastante, a parte assim que eu mais gosto, confesso pra vocês, que é a pintura. Eu vou adesivar a porta. Eu tirei aqui o puxador, é bem facinho de tirar. Passei um pano úmido aqui e recortei um pedaço aqui, né, do papel contact aqui, que é o mesmo que eu tô adesivando os armários e a mesa lá da minha cozinha. Como não vai dar pra mim poder mostrar pra vocês o armário com a parte de cima dele adesivado, semana que vem eu mostro pra vocês e já mostro as mudanças que eu fiz em os armários e a mesa lá da minha cozinha. Esse restinho aqui que sobrou do papel foi a quantia aqui de adesivar a porta. Eu tive que cortar só um pedacinho ali pra poder não ficar muito grande, mas deu pra mim poder adesivar e deixar ali um pedaço tanto nas partes de cima e de baixo quanto nas laterais também. Esse adesivo ele é bem fácil de mexer com ele, é só você destacar um pedaço ali e passando um pano úmido para poder não ficar as bolinhas ali, né, ficar cheio de ar. Ou pode ser um pano seco também, tanto faz. Ou até mesmo aquelas espátulas que tem para poder mexer com esse tipo de papel adesivo. Como eu não tenho, eu passo sempre um pano úmido. Ele é fácil para você retirar e retocar ali, né, se ficar alguma bolha. Depois eu cortei aqui a parte do puxador. Eu ia dobrar para dentro, mas como o puxador vai ficar aqui um pouco pro lado de fora aqui, eu cortei rente aqui, o furinho aqui, para poder estar colocando o puxador. Depois eu virei aqui e fui apertando ali com o dedo, vincando ali essa parte aqui para ela poder ficar bem rente. Tirei aqui a parte de cima da porta e vou retirar também a parte de baixo ali, porque eu deixei um pedacinho que desce para sobrar e colocar aqui até na parte de trás aqui só um risquinho para poder eu colocar aqui essas partes aqui, né, das ferragens aqui e dar acabamento.
E o armarinho ficou assim, eu deixei ele aqui fora, porque não tem como colocar ele lá dentro agora. Não sei se vocês descobriram ou se vão descobrir agora, né? Porque eu vou falar pra vocês pra que é o armarinho. Mas eu fiz esse armarinho pra poder colocar um cooktop, um fogão daqueles cooktop aqui na parte de cima. E não deu pra me finalizar, porque foi um presente que eu ganhei e ficou da loja entregar aqui, mas só que tava em falta. Eles falou que iria entregar na sexta-feira, só que não deu, então passou pra quarta-feira da semana que vem. Por isso não deu pra finalizar a parte de cima. E como eu tinha que mostrar pra vocês, né, postar pra vocês um vídeo hoje, eu decidi postar assim e deixar pra mostrar ele pra vocês semana que vem, se der certo. Lá na cozinha, já com toda a cozinha adesivada e os armários pintados, como eu prometi pra vocês. Então, aqui em cima eu vou riscar, né, medir quando o fogão chegar e vou cortar e vou adesivar também, porque assim fica melhor pra poder tá limpando. Como eu falei pra vocês, eu fiz o armarinho pra poder tá utilizando assim, mas se vocês quiserem, vocês podem tá utilizando ele só como armarinho mesmo. Essa é a ideia, né? Você fazer aí um móvel que você esteja precisando para sua casa. Não deu para mim poder estar colocando ele lá no lugar, porque eu tô com o meu outro fogão que eu tô usando. Quem me segue lá no Instagram sabe o perrengue que eu tava aqui em casa, que eu ainda tô, né? Porque o outro não chegou. Passando com esse fogão que só tá funcionando uma chama. Mas esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Beijos, tchau, tchau, até o próximo vídeo.